Meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o artigo Avaliação em larga escala da diversidade genética e conectividade populacional de onças pintadas da Amazônia, Panthera onça, para fornecer uma linha de base para sua conservação e monitoramento em paisagens fragmentadas. Esse artigo foi publicado na revista Biological Conservation em fevereiro de 2020. O autor é o Gustavo Lorenzana e colaboradores. Introdução. Os ecossistemas tropicais abrigam uma grande proporção da diversidade biológica global, atingindo mais que 50% da biodiversidade terrestre mundial. Atividades humanas nessas regiões estão levando milhares de espécies à extinção antes mesmo de serem descobertas. A perda e a fragmentação de habitats são duas das principais ameaças à sobrevivência das espécies. A onça-pintada é considerada um carnívoro mamífero de grande porte, sendo ele o principal predador dos neotrópicos. Possui alta mobilidade e, por isso, podem atingir níveis elevados de dispersão e fluxo gênico. No Brasil, as onças pintadas ocorrem em 5 dos seus principais biomas e estão sujeitas a diferentes ameaças dependendo da região. Globalmente, as onças pintadas são consideradas quase ameaçadas pela IUCN. Objetivos. O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento da variabilidade genética e da estrutura populacional da onça-pintada na Amazônia e comparar esse conjunto de dados com outros 2 relatados anteriormente para a Mata Atlântica e Pantanal. Empregar marcadores moleculares padronizados para avaliar a hipótese de que as onças pintadas da floresta amazônica apresentam maiores níveis de diversidade genética, tamanho populacional e conectividade. Metodologia. Foram coletadas amostras de sangue, tecidos, pelo e fezes de 73 onças pintadas. As amostras da Amazônia foram subdivididas em 3 regiões: Alta Amazônia, Nordeste da Amazônia e Sudeste da Amazônia. Foram extraídos DNA das amostras com kits comerciais. No caso das amostras fecais, a identificação em nível de espécie foi confirmada. Todos os extratos de DNA foram utilizados para genotipar 13 microsatélites Barra-Lossi. Para obtenção da diversidade genética, da estrutura populacional, do tamanho efetivo da população e dos gargalos contemporâneos, foram calculados e avaliados a diversidade padrão e os índices de diferenciação, a riqueza alélica, a estrutura da população, padrões de isolamento por distância e IBD dentro e entre os biomas, tamanho da população efetiva contemporânea para cada população, todos com uso de programas e software próprios. Resultados. Para o conjunto de dados usando o limiar de locos genotipados, descartaram 3 indivíduos que não atendiam esse critério. Depois da verificação dos genótipos duplicados, mais um indivíduo foi removido por causa de erros de coleta e processamento de amostra e outro por mostrar excesso de genótipos homozigotos. 2 dos 13 loci mostraram maior do que 20% de genótipos ausentes e foram removidos das análises, ficando um conjunto de dados final de 190 indivíduos genotipados de forma confiável em 11 loci. Antes de estimar o tamanho efetivo da população, foram removidos 7 indivíduos do grupo de dados da Amazônia. A população amazônica não apresentou desvios significativos das proporções de Hardy-Weinberg. Para o conjunto de dados da Mata Atlântica, 2 locos mostraram sinais de déficit de heterozigotos. Discussão. Os estudos de diversidade genética constituem um pilar no campo da biologia da conservação, embora sua aplicação prática seja difícil. Este estudo analisou um conjunto de amostras genéticas de onças pintadas da Amazônia e o comparou com dados de outros 2 biomas. Como resultados foram destacados: 1. Níveis altos a moderados de riqueza alérica avaliados por 11 microsatélites. 2. Conectividade em grande escala com sinais de panmixia. 3. Tamanho efetivo de população relativamente grande sem sinais de gargalos recentes. 4. A população do Pantanal apresentou menor diversidade genética, mas tamanho populacional grande. 5. A população da Mata Atlântica apresentou 5 níveis intermediários de diversidade, com fortes sinais de deriva antrópica e gargalos recentes em 2 de seus agrupamentos. 6. A alta diversidade e conectividade observada no agrupamento da Amazônia destacam a importância desta região para a espécie. 7. O nível de diferenciação genética entre as onças pintadas mostra que a espécie atingiu altos níveis de fluxo gênico em uma ampla escala geográfica.
explicado pelo alto potencial de dispersão da espécie. 8. Na Mata Atlântica, apesar da alta diversidade, o agrupamento apresenta perda de variabilidade por deriva e até estando em risco de extirpação local. A nossa estimativa atual demonstra que a Amazônia sustenta uma população maior 2 vezes que o Pantanal e 8 vezes do que a Mata Atlântica. Com base nos resultados apresentados, se recomenda pesquisas moleculares contínuas com técnicas de sequenciamento de alto rendimento e milhares de marcadores genômicos, SNPs, com abordagem de todo o genoma, abordagem de questões demográficas e adaptativas, informações atualizadas sobre a saúde genética das onças, ações de manejo com foco na conservação, manter a conectividade dos biomas para garantir o fluxo gênico e monitorar a perda de diversidade genética. Obrigada.